Depois de muitas reclamações, na verdade, depois de eu reclamar muito aqui no canal, esse episódio 23 veio com algumas coisas e alguns aspectos que eu tava esperando que eles trouxessem um pouco mais, como por exemplo o próprio arco da Meredith, que tava ficando muito escondido algum tempo atrás. Bom, hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho melhor sobre o que aconteceu no episódio 23 da 15ª temporada, então vem comigo e vamos discutir sobre tudo que foi bom e o que foi ruim nesse episódio. Olá maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje é dia da gente falar sobre Grey's Anatomy. Hoje aqui é segunda-feira e finalmente eu acho que eu consegui postar no dia certo, porque faz umas semanas que eu tô meio com alguns problemas de cronograma, principalmente porque eu não tava conseguindo assistir o episódio a tempo. Então essa semana aqui deu uma tranquilizada nas minhas coisas, eu vou ter que voltar à correria logo, mas enfim, o importante é que esse vídeo aqui saiu no dia certo. Bom, se você ainda não tá me seguindo lá no Instagram e no Twitter, eu recomendo vocês a me seguirem lá agora, porque é onde nós temos um contato muito mais direto e eu tô sempre falando das nossas séries em primeira mão. Então aqui tá o Instagram e aqui tá o Twitter, vai lá me seguir agora. Logo no começo desse episódio, eles já jogaram pra gente a família da Meredith. A Zola, o Bailey e a Alice, três personagens que têm muita importância e muito peso na trama, mas que infelizmente eles não aparecem muito. É um contrato complicado e também ficar trazendo crianças pra trabalhar em set é sempre um trabalhinho a mais que talvez eles prefiram evitar e por isso que eles colocam tão poucas cenas deles. Mas nós conseguimos ver que mesmo eles aparecendo muito pouco, principalmente o foco nisso na Zola, que é a mais velha, a gente vê algum desenvolvimento nela e a gente vê como ela tá agora descobrindo o mundo. Ela ainda é muito jovem, mas agora ela tá tendo entendimento e a gente vê também que ela tá tendo uma ótima criação, porque ela é uma criança totalmente mente aberta. Eu sempre falo pra vocês como eu gostaria de ver um pouquinho mais da vida pessoal deles, quem sabe até mesmo mostrar um dia um episódio focado nas crianças ou alguma coisa assim, porque eu acho que não existe um fã de Grey's Anatomy que não gosta daquelas crianças e que não gostaria de ver um episódio mostrando um pouquinho mais delas. A Mer cada vez mais aparece mais leve, né? Como se ela finalmente estivesse voltando até aquela felicidade no amor que ela teve quando ela tinha o Derek. A Jo no começo desse episódio também apareceu, ela estava um pouquinho menos mal em relação aos últimos episódios. Ela estava até conseguindo conversar um pouquinho mais, a expressão no rosto dela não estava tão dramática quanto principalmente no último episódio. E assim, a Jo tá passando por um período muito complicado, ela tá enfrentando ali uma depressão direta e, gente, depressão é uma doença, não dá pra gente ficar julgando, ela precisa desse tempo dela para ela se recuperar, então é uma situação complicada e eu acho que vai levar ainda um pouquinho mais de tempo para ela se recuperar disso. Algumas pessoas quando entram em depressão não superam assim em uma semana, elas precisam daquela ajuda constante, então eu acho que a Jo ainda tá nesses passos iniciais, ela ainda não tá aceitando ajuda e a partir do momento em que ela começar a aceitar ajuda, talvez ela comece a finalmente conseguir superar o que aconteceu, mas ela precisa primeiro de tudo aceitar a ajuda de alguém e é um processo que leva tempo e a gente precisa dar esse tempo pra ela. Por causa de terapia também, o Owen tá começando a ver a Ted e a Amelia de algumas formas diferentes, como a gente viu nesse episódio, né? Quando, por exemplo, ele encontrou as duas com seus novos interesses românticos, ele sentiu um pouco de, não sei exatamente se era uma sensação de perda ou se era um certo incômodo em ver elas com outro homem, mas que também pode ser muito bem uma certa felicidade por elas, né? A reação dele fica bem aberta, eu acho que em alguns momentos dava a entender que era uma coisa um pouco negativa, mas em outros momentos também parecia que a abordagem dele estava um pouquinho mais feliz, né? Se bem que eu senti que essa abordagem mais feliz, principalmente em relação a Amelia, eu acho que ele ainda teve um pouquinho mais de dificuldade quando ele teve que lidar com o Thomas e a Ted. O que também pode ser explicado pelo fato deles estarem esperando um filho, né? Mas são algumas coisas bem sutis que o ator mesmo conseguiu expressar. Eu não sei se ele teve alguma clara instrução na direção de elenco, mas ele deu a entender sim que ele tinha um certo grau de preocupação maior em relação a Ted. Mas de qualquer forma ele parece estar lidando muito melhor com as coisas, né? Ele não tá tão sendo babaca como ele estava sendo algum tempo atrás, principalmente quando ele foi super babaca com a Amélia, que ainda não sei se eu consegui superar aquilo, quando ele ficou jogando todos os problemas das drogas nela em cima dela. Aquilo foi muito pesado mesmo e eu acho que a Amélia fez a melhor coisa, que foi ter se separado do Owen. Nós conhecemos a Gabby, que é aquela garotinha que estava sentindo muitas dores, e o pai dela, dois imigrantes que enfrentam todo aquele problema. Eu acho que todo mundo
Se não ouviu falar, tem uma leve noção do que se trata, todo aquele problema da imigração, do próprio presidente Donald Trump, com toda aquela polêmica dele estar separando dos pais, dos filhos, dos imigrantes. É um tema bem atual e eu acho que Grey's Anatomy sempre acerta muito bem em trazer esses temas pontuais que estão acontecendo na atualidade e tentar dar uma abordagem mais humanizada para tudo aquilo, o que às vezes é preciso e abre a mente de muita gente que não vê esses imigrantes como pessoas, porque sério, tem gente que realmente apoia essa política deles de separar os pais e os filhos por meses. Isso aí é um grande absurdo. O Schmidt surge em uma ambulância quase como um paramédico e ele quase salvou a vida de um paciente. No caso, é um paciente que alguns já conhecem, né, principalmente quem já assiste Station 19, que é o chefe da própria Estação 19. Bom, provavelmente isso aí já deve ter começado em algum episódio de Station 19, mas eu admito pra vocês que uma das razões pela qual eu ainda não falo muito sobre Station aqui no canal é que eu não coloquei a série em dia. Pra ser sincero, eu só terminei a primeira temporada e a segunda temporada eu ainda nem comecei, então é por isso que eu tô um pouco atrasado, mas eu sei, eu juro pra vocês que eu vou colocar isso em dia em breve. Depois disso, o Schmidt foi tentar conversar com o Nico, né, falar pra ele que ele tava lá pra comprar flores, pra se desculpar e blá blá blá. E a reação do Nico foi um pouco babaca, eu diria. Dá pra entender que ele tá passando por uma barra super pesada, mas ainda assim foi uma reação um pouco exagerada e um pouco egoísta da parte dele, ainda mais sabendo que o Schmidt tá ali só única e exclusivamente por ele, e ele quer ajudá-lo da forma que ele acha melhor, sabe? As intenções dele são boas. Por isso, talvez o conselho que o Link deu pro Schmidt seja a melhor coisa a se fazer, que é dar esse espaço pro Nico começar a passar por esse, digamos que um luto que ele tá tendo, e assim que ele conseguir superar, seria a hora certa do Schmidt e tentar conversar com ele, tentar se entender, porque agora oficialmente não é uma boa hora. A Mer tem uma atitude um pouco dramática em uma tentativa de salvar a Gabi, né? Porque ela precisava dessa cirurgia, o que a Meredith fez, ela colocou o nome da sua filha, da Alice, como se fosse a cirurgia que a Alice precisasse. Então o próprio seguro da Meredith pagou por tudo isso. Eu achei uma atitude extremamente louvável e heróica por parte da Meredith. A Grey sempre foi essa personagem com um coração imenso. Ainda mais vendo uma coisa dessas, é uma coisa que me deixava frustrado quando eles estavam deixando a personagem dela de lado, quando claramente ela é uma personagem incrível. Também não dá pra deixar de falar que foi uma coisa contra a lei, ela deu ali fraude de seguro, então ela meio que cometeu um crime e poderia até mesmo ir presa. Mas ali o que eu acho que aconteceu, por causa mesmo desse coração gigantesco que ela tem, essa bondade incondicional, quando ela vê uma injustiça social como essa, ela não consegue se segurar e eu acho que foi esse o principal gás que levou ela a fazer tudo isso, por problemas de uma falha do sistema, sabe? Então felizmente a Mer voltando a ser estrela cadente dos nossos episódios, em vez dela ficar só correndo atrás do DeLuca, que não é ruim, porém não é a Meredith que nós conhecemos e admiramos tanto, não é mesmo? As interações do Ripley e da Maggie foram um pouco interessantes e que, embora não tenha acrescentado nada muito incrível pro episódio, deu assim um caminho, né, que a Maggie tava precisando pro relacionamento dela com o Jackson, e também eu acho que ela serviu pra dar algumas dicas importantes pra ele em relação a Vicky. Enfim, eu tô falando isso pra vocês, mas pra ser bem sincero, eu sou meio por fora de Station 19, então eu acho que isso aí vai ser continuado no próximo episódio, tanto que no final do episódio ele fugiu da maca dele, sendo que ele precisava de alguns outros exames importantes, então a gente só vai descobrir mesmo o que aconteceu com ele quando nós assistimos Station 19. Pela primeira vez em algum tempo, a gente viu a Jo um pouco mais feliz, né? Quando ela recebeu aquela ligação dizendo que talvez eles tinham encontrado um doador pro seu paciente, né? Aquele paciente do sangue especial. Fazia algum tempo que a gente não via aquela expressão feliz nos olhos dela. Ela tava quase esquecendo de todos os problemas e voltou a uma realidade, né? Infelizmente depois nós descobrimos que isso aí foi uma falsa esperança e que ela cometeu um erro, né? Ela não confirmou ao certo o que se tratava e por isso ela criou toda essa expectativa errada, contou pra mãe, que contou pros avós, que contou pro pai, então ela acabou causando essa dor a mais em outras pessoas e eu acho que isso acabou quebrando ela mais do que ela já estava quebrada antes. Mas pro fim, quando ela já estava toda acabada em ter que contar aquilo pra família e a forma que ela chorou e abraçou a mãe da criança, a mãe que estava ali precisando de apoio e ela não tinha estrutura nenhuma de servir de apoio emocional pra Jo, aquilo pra
pra mim foi muito forte porque mostrou que a Jo não tá mais em condições nenhuma de trabalhar. Essa situação toda emocional que ela tá tendo, todos esses problemas com a depressão, tornaram ela como se ela fosse uma bomba relógio dentro do hospital, e infelizmente ela tá cometendo erros que ela jamais poderia cometer como médica. No caso, o erro, eu digo a forma que ela lidou com a mãe do paciente, né? Tanto que vocês viram que a Bailey, depois que viu aquilo, até fechou a porta, provavelmente para tentar conversar com a mãe, para até mesmo evitar um processo, né? Eu pessoalmente não sei como o Alex deve lidar com tudo isso, porque é uma situação muito complicada. Eu acho que ele já teve que lidar com pessoas difíceis, né? A Izzy teve seus problemas com câncer e tudo. Por algum tempo os dois também desenvolveram uma certa barreira, mas de longe a barreira que eles tiveram não foi nem perto do que tá tendo agora com a Jo e o Alex. Sinceramente, eu só tô sentado assistindo, esperando que alguma coisa mágica aconteça para esses dois se entenderem, porque eu não sei mais pra onde esse arco dela vai. Talvez no próximo episódio eles desenvolvam isso de vez, ou talvez eles deixem isso mais pro final da temporada, mas o fato é que eles estão batendo bastante na mesma tecla e eu acho que já tá na hora deles fazerem o ciclo andar um pouco. Claro, eu falei pra vocês que ela precisa desse tempo, né? Só que ao mesmo tempo que eles mostram ela tendo esse tempo, eles podiam tentar mostrar alguns personagens em volta tentando fazer alguma coisa pra ajudá-la, porque parece que tá todo mundo como espectador, só vendo a Jo enfrentar todos esses problemas e não tentando ajudá-la efetivamente. É bem complicado, porque provavelmente, assim como eu não saberia como agir, eu não consigo nem imaginar o que eles deveriam fazer. Talvez seja essa exata sensação que os personagens têm, porque eles não fazem ideia de como ajudá-la nesse caso. E só lembrando, a depressão é uma doença que merece ser tratado com toda essa seriedade, então a gente precisa, mesmo que talvez não seja tão interessante assim de se assistir, entender o caso, que é baseado também na realidade. O meu medo, no final das contas, é esse negócio da série ficar tentando empurrar pra gente que a Amélia e o Link são perfeitos, que a Ted e o Thomas são perfeitos, porque isso aí me dá uma sensação que eles querem destruir algum desses relacionamentos logo logo. No final desse episódio, o Owen pareceu bem decidido em dizer pra alguma delas o quanto ele a amava, então isso quer dizer que talvez ele crie uma grande intriga em algum desses relacionamentos, né? As duas primeiras pessoas que a gente pensa são a Amélia e a Ted. Também tem a Christina, mas eu acho que ela tá muito longe, distante de tudo isso, então provavelmente não tem nada a ver com ela, mas bem que eu queria, só pra poder ouvir a voz da Christina, ouvir a fotinho dela, porque dá uma saudade, não dá? E pra finalizar, o DeLuca foi até a Meredith e disse que ele a ama. Isso aí pra mim me deixou um pouco chocado, já que a Meredith não teve uma reação tão esperada. Eu acho que eu sabia que ela não ia falar que ela o amava também, até porque a Meredith nunca disse que amava outro homem depois do Derek, então é uma coisa bem nova pra ela. Provavelmente tem servido até mesmo como um gatilho dela pra lembrar do passado dela. Isso é complicado, ela ainda vai ter que lidar um pouco melhor com isso e vamos ver o que vai ser disso daqui pra frente. Eu espero que os dois fiquem bem, até porque a Mer parece muito mais feliz com o DeLuca, e se ela tá feliz, não tem como a gente não ficar feliz por ela também. E bom, essa aqui foi a nossa análise, nosso resumo, nosso review do episódio 23 da 15ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui pra mim o que vocês acharam desse episódio, se vocês acham do arco da Jo, o que vocês acham do Owen dizer pra alguma delas que ele a ama. Então, eu quero saber muito de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso. Não esquece, pelo amor de Deus, de me seguir aqui no Instagram e aqui no Twitter, porque eu quero ter esse contato direto com vocês. E foi isso aí, muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.